Salve, salve família, Vance aqui na voz, tô aqui para comandar mais uma temporada do Rap ao Som Podcast, depois de 2 anos de volta, depois de 2 anos, né, a gente tá de volta com mais uma temporada, mais 5 episódios, e vocês vão ver muitas novidades aqui no podcast, como um novo cenário, com uma nova forma de se vestir, mas a mesma linguagem, a linguagem do hip hop, o hip hop presente aqui, mais uma vez, de diversas formas aqui. E bom, dizer pra vocês que também tem novidade, viu? Entre os episódios vai estar participando também a minha queridíssima, lindíssima Rebeca Mota, vai estar participando comigo, apresentando as entrevistas, nessa série de 5 entrevistas. E é isso aí, eu tenho 27 anos, sou nascido na cidade de Piritiba, já passei pela cidade de Jacobina, de Feira de Santana, já dei um pulo lá no Ceará, mas hoje eu moro na cidade de Cruz das Almas. Sou formado em agroecologia, já possuo uma especialização e agora também estou fazendo aí o meu mestrado no curso de Ciências Sociais em Cachoeira, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, universidade que eu tenho muito amor, muito carinho, uma universidade que abriu portas para mim. E é isso, além de estudante no mestrado de Ciências Sociais, eu sou rapper, produtor cultural, compositor, organizador de eventos, idealizador do Rap ao Som Podcast, faço aí várias coisas, né, e tento contribuir com várias pessoas, né, alimentando vários sonhos também. É sobre isso, é sobre o processo coletivo. E bom, dizer para vocês que esse projeto, a segunda temporada do Rap ao Som Podcast, continua sendo financiada através dos editais de cultura, de fomento à cultura, e esse projeto é financiado pela Lei Paulo Gustavo. E deixa eu fazer a minha audiodescrição para vocês. Eu sou homem de cor de pele branca, olhos castanhos, estatura mediana, e nessa temporada eu continuo com cabelo platinado, loirinho, se pá até mais loiro do que na primeira temporada, né? E tô vestindo aqui uma roupa, né, que ela é assinada por João Guaragna. Tô muito feliz também de ter você aqui, João, com a gente. Tô vestindo o Psycho, um conceito aí desse vasto universo da moda, que tá trazendo um pouco dessa perspectiva do eterior, de ser do eterior, do interior, e meio que ser um ET ou ser uma estrela, enfim. João sabe de tudo, eu confio muito nele, eu tô me sentindo muito confortável aqui. É isso, minha audiodescrição. Ferramenta de inclusão para cego ver, essa é uma das nossas formas de abranger a nossa mensagem, o nosso projeto. Então, minha família, hoje, no primeiro episódio do Rap ao Som Podcast, a gente vai conhecer um artista que renasceu em sua essência ao abraçar uma carreira solo dedicada ao rap e ao hip hop. Após 12 anos como MC, compositor e vocalista da banda Afrocidade, ele, que é natural de Camaçari e criado nas periferias de Salvador, e ele, em suas letras, dialoga muito com a ancestralidade, resistência, com as questões sociais, enquanto sua estética incorpora influências do skate, da cultura afro-indígena. Então, com singles e clipes recheados de mensagens poderosas, ele reafirma sua conexão com o hip hop e seu compromisso com a arte como uma ferramenta de transformação. Com vocês, José Macedo, o Zé Atumbi. Salve, Zé, seja bem-vindo. Tudo bom, meu irmão? Como é que você tá? Salve, família. Fala a minha família toda aí do Rap ao Som, Vance, Reifras e toda a família que tá aí por trás dos bastidores também. Me sinto honrado em ser convidado para poder somar com vocês aqui. Máximo de respeito a toda a cena do hip hop do interior, do Recôncavo Baiano, que para mim é uma honra também poder contribuir com isso, porque eu já venho de uma origem também que minha família de minha mãe é de São Felipe e toda a região aqui. Queria deixar aquele forte abraço para toda a região presente aqui, Cachoeira, São Félix, Muritiba, e a galera que faz isso tudo acontecer aqui no interior e descentralizando também, que é muito importante. Massa. E me sinto honrado, família. Obrigado pelo convite. Vamos nessa. Sim, a honra é nossa, velho, receber você aqui. Já vou pedir para que você também, Zé, faça a sua audiodescrição pra gente poder comunicar para mais pessoas, né? O hip hop é sobre isso. Por favor, sua audiodescrição. Sou um homem preto, afro-indígena. Estou vestido no lifestyle streetwear do skateboard.
camisa azul marinho, calça azul marinho, boné verde. E é isso aí, família. Homem das ruas, homem urbano, homem preto. E estou aqui no Rap é o Som. Maravilha. Zé, vamos começar nossa entrevista e já começar a falar desse novo nome artístico seu. O que é que significa Zé Atumbi? E para além do significado da palavra, o que é que ele significa para você nesse momento da sua carreira? Bem, Zé Atumbi, né? Atumbi significa renascimento, né? Em Urubá. E o significado que ele tem pra mim é uma reconexão, né? E o significado do Sankofa, né? Que é aquele lugar de você revisitar o passado. Como já dizia até o próprio Chico Science, né? Que ele revisitar o passado é uma evolução musical, né? Que tipo assim, você precisa fazer, porque muitas das vezes na nossa caminhada a gente deixa algo pra trás, né? Que a gente precisa sempre revisitar. E eu voltar pra trás eu vejo como um mergulho de você olhar pra dentro também, né? Que quando a gente faz esse mergulho, né, interno, a gente começa a entender quem a gente é mais, assim. Então esse lugar do Atumbi, pra mim, ele é o lugar de reconexão. Eu volto pro passado, que tem esse lugar do Sankofa, né, de volta pro passado, entender o meu presente pra entender os caminhos que eu tenho que dar para daqui para frente, para como é que é esse futuro que é misterioso, né, que a gente nunca sabe, mas a gente vai vivendo agora, né, e é uma construção para o futuro, o que a gente faz agora, né, já é uma construção. Então, para mim é isso, né, Zé Atumbi. E o que é que significa esse nome para você agora, nesse momento? Nesse momento ele significa essa minha reconexão com o hip hop, sabe? Tipo, eu venho do hip hop muito antes da Afrocidade, já era, lá em Camaçari a gente tinha um coletivo chamado Representa Clã, e eu, nesse passar dessa caminhada, eu compus e criei muitas coisas que nunca foram pro mundo, né? Então, para mim o significado de Zé Atumbi nesse momento é justamente, sabe? Eu tô renascendo dentro do meu processo artístico, dentro do meu processo ancestral também, porque essa reconexão ancestral, ela também é que nos dá caminho, sabe? Tipo assim, pra gente poder seguir. Então quando a gente também, o significado que ele tem pra mim nesse momento é justamente esse renascimento pra poder me dar caminho também, sabe? Muito interessante isso, né? Mostra uma consciência enorme, assim. Também é um conceito aí, você citou algumas nomenclaturas, né? Que vale a pena também a pesquisa para poder compreender e também as explicações que você deu, assim, pude compreender, bem legal. E depois de 12 anos, né? Você falou do Afrocidade, né? Que você já tem já era músico antes de estar na Afrocidade, né? E que agora talvez esse seja esse momento de você mostrar essas produções que antecediam a sua passagem no Afrocidade. Mas queria te perguntar, né, depois de 12 anos no grupo Afrocidade, como foi pra você, Zé, fazer essa transição pro solo, né? Você sair da banda agora pro solo, como foi essa tomada de decisão? Mas esse processo que eu vivi de 12 anos na Afrocidade, né, foi um processo que eu enxergo mais como... Eu vejo a Afrocidade como uma grande diáspora musical, assim, sabe? Tipo, um quilombamento ali, né? Tipo, muito grande, onde cada integrante tem sua vivência com música preta, quilombola, periférica. E eu levei o hip hop ali pra dentro, estive ali, levei o que eu vivia de conhecimento e ao mesmo tempo aprendi nessa troca ali. Foi um processo que me amadureceu muito musicalmente, né? E só que esse chamado de seguir esse momento foi que eu entendi que, tipo assim, eu prestei um serviço, sabe? Como se prestasse um serviço pra mãe música ali. E esse lugar do desapego também, de entender que eu tive uma missão ali. Essa missão, ela perdura, ela continua, que eu acho que as coisas podem encontrar novos formatos, novos caminhos. E é um lugar de inquietude mesmo, de coisas que estavam gritando no meu âmago mesmo, no lugar mais interior. E que, tipo, no processo coletivo ali, não era muito sobre Zé Atumbi, sobre José Macedo. Ali é um coletivo. Então eu tava precisando colocar pra fora coisas muito minhas, assim. Eu tava precisando desse momento também, pra mim. De seguir essa caminhada, né, de ter essa autonomia de fazer minha caminhada também acontecer. E como eu falo, né, na fala anterior também,
de resgatar coisas que eu deixei pra trás, né? Tipo, o meu processo criativo, você vê que, tipo, ele tem coisas mais atuais, mas ele tem coisas também de muito tempo. Então eu senti que tinham coisas ali que estavam mexendo com anseios mesmo, meu, de olhar aquelas composições tipo, ver aquela parada ali. E pra mim tá fazendo sentido, porque eu tô começando a colocar pro mundo isso e eu tô vendo que eu não, sabe, que aquela intuição, ela não é em vão. Ah, tipo, Que não, bom pô, essa isso, parada né? tá fazendo sentido pra mim. Sim. Realmente essa parada não era pra ficar guardada mesmo, é pra botar no mundo, sacou? E aí é seguir, porque, tipo, até se eu tava no. Até pra. Se eu fiz parte da Afrocidade, Sim. foi por causa do hip hop. Né? Perfeito. Porque o hip hop, quando eu chego na Afrocidade, eu já cheguei com a minha identidade formada. Não digo que a gente me lapidei, o aprendizado pra mim ele é infinito, sacou? O conhecimento, a sabedoria. Mas eu já cheguei com a minha identidade das ruas que eu já tinha ali. Skatista, rapper, freestyleiro mesmo, que cheguei ali já. Então essa parada é algo que tá muito em mim, assim, que eu às vezes eu não sei se eu tenho um certo controle, não. É uma parada que só pulsa, só grita mesmo, um bagulho, tá ligado? Rapaz, te ouvir assim é uma parada. Pô, eu já tinha colocado aqui pra você nos bastidores, né? Que eu sou muito fã, assim, de você, né? Do seu trabalho. Conheci você através de Raiz Elias, que já falava, né? Raiz Elias, ouvindo Raiz Elias, ele fala de várias pessoas, né? Então já sabia que da sua existência na cena da música. E depois quando eu conheço o trabalho do Afrocidade, e eu sendo uma pessoa do hip hop, velho, eu não sei se você vai entender. Na verdade, ó, eu pude compreender a partir da sua explicação, quando você fala que já era do hip hop quando chega lá no Afrocidade. Porque isso pra mim só prova, tipo assim, que a intuição que eu tinha ali quando eu te ouvia através das músicas do Afrocidade era que você era do hip hop. Pô, tinha muito hip hop ali, a sua forma de cantar. E eu gostava tanto assim da Afrocidade, muito por causa da sua essência, né? Eu acho que eu me conectava. E assim, eu tenho você também como uma referência na música, porque eu não sei, eu vejo o hip hop como uma escola, né? Assim, já falando assim, dentro dessa perspectiva de ser rapper, né? De ser um músico, né? De ser cantor. E eu vejo que o que é possível você ser do hip hop e mesclar com diferentes ritmos. E, pô, tipo assim, te ver assim, ver sua arte, ver você ali no Afrocidade era uma resposta pra mim, era um caminho. Eu ainda vou chegar. Enfim, acho que eu tento fazer isso um pouco no meu trabalho também. Nossa. E eu queria, assim, você, quando fala da sua história, né, você evidencia que você é de Salvador, é de Camaçari, morou em Salvador, falou da sua relação com o skate, isso também, Zé, tá muito nas suas redes sociais, né? Sim, sim. E eu queria te perguntar, como é que você busca evidenciar todas essas riquezas culturais, né? Que é a cidade de Camaçari, as suas vivências em Camaçari, as suas vivências em Salvador e a sua vivência como artista. Como é que isso sai na sua arte? Como que, pra você, como é que você enxerga isso? Mano, eu enxergo isso porque eu acho que é o pilar de tudo, assim, é a gente entender o processo de construção. Porque, tipo, o ser humano que eu sou hoje, ele é muito devido às conexões que eu tive artísticas e culturais também, sabe? A gente vive numa realidade em que muitas coisas colonizadas, a gente vive num país, a gente vive num continente, partido nesse lugar dessa vivência de América, né? Quando a gente fala de América, que diáspora africana, muitas diásporas africanas, elas, no processo, quando a gente fala de África Oriental, o mundo oriental milenar, muitas coisas ficaram para trás, se fragmentaram no processo de construção. A gente fala de processo de construção colonizador. O nosso povo milenar na América, que é indígena, ele é milenar, mas foi apagado da história. E aí, a partir de uma construção colonizadora, é um novo mundo. Então, tudo isso que você me perguntou, ele faz entender todo esse mergulho de voltar em me entender como ser humano dentro dessa diáspora. Então, tipo assim, Camaçari é a cidade da região metropolitana de Salvador com o maior número de comunidades quilombolas, né? Tipo, e a expansão territorial é até maior que a capital. E, assim, eu não vou ficar aqui falando sobre uma questão partidária de bandeira. Eu falo sobre uma ideologia, sei lá, de uma pessoa que busca fazer esse resgate e trazendo para as comunidades como políticas públicas
o resgate da história daquelas pessoas, pra mim ele já tá me representando, independente sabe, da caminhada, porque, enfim, o Camaçari, a periferia de Camaçari é muito próximo da comunidade quilombola e durante muito tempo, por uma gestão elitista, por ser uma cidade industrial, ter o segundo maior polo da América Latina, os jovens da periferia não conheciam, tipo, você tá no quintal de sua casa, tem vários quilombos, vários mestres e matriarcas de cultura popular que estão ali vivendo e fomentando isso cotidianamente, e um jovem da periferia da favela de Camaçari, ele não sabia da sua própria história. Então, quando eu trago para minha música esse método de evidenciar isso, é justamente porque foi toda essa escola, como você falou aí, sobre eu sair de Camaçari, aí eu fui para Salvador, depois eu volto para Camaçari. Né? Um pouco, resumidamente assim, minha família de meu pai é de Camaçari ali, sai do interior, vai para Camaçari, minha família de minha mãe sai do interior, vai para Salvador. Mas quando eu volto para Camaçari, eu já era do rap, com a caminhada de ser um freestyler e tudo, mas já existia uma cultura hip hop lá, já tinha uma galera que já era protagonista, já era pioneiro, que já fazia uma parada. E essa galera me abraçou, sacou? Então eu sou muito grato, porque quando a galera me abraçou, era uma galera que já tinha políticas públicas e já movimentava isso nas escolas, hip hop nas escolas, hip hop nos bairros, né? O Representa Clã, que era o coletivo da gente, e os caras tinham a galera já tinha uns projetos ali, e foi uma grande escola para mim. Então o hip hop me ensinou a ser o ser humano que eu sou, que instituição nenhuma de ensino com padrões eurocêntricos, que é o que a gente vive até hoje. Muitas coisas estão se desconstruindo porque pessoas estão indo para dentro das instituições, pessoas pretas, pessoas indígenas, afro-indígenas, periféricas, faveladas, estão indo para as instituições e lutando e guerreando ali dentro para desconstruir tudo isso que já foi implementado para a gente. Então o hip hop ele me ensinou algo que a escola não me ensinou. A me conhecer, o skate também. O skate ele me ensinou algo relacionado a aguçar minha criatividade perante a dificuldade da vida, sabe, irmão? A fé é algo que você acredita, né? A religião explica em você acreditar em alguma coisa. Um foco religioso, ou espiritualmente falando, um sacerdote, ou uma divindade. E o skatista, ele acredita na persistência, ele tem fé naquele bagulho ali. Então, tipo assim, ele tá vendo aquela dificuldade daquele obstáculo ali, irmão, que ninguém vai conseguir passar. Ele vai, eu vou passar. E o skatista tá vendo, tipo, um banco que ele vê que geralmente as pessoas do cotidiano de uma sociedade vão sentar no banco ou vai passear somente. Ele já enxerga, não, aquela parada ali, meu corpo já vai virar uma foto, aquele meu corpo naquele obstáculo, naquele banco de praça já vai virar um quadro, vai virar uma foto, Então, tem uma conexão de você enxergar o mundo de uma outra forma. Sacou? Então, a minha relação com a minha música, ela não tá desconectada com o skate, de forma nenhuma, porque o skate também me ensinou a enxergar o mundo de outra forma. A olhar de um lugar muito fora, como você fala ali do exterior. Tipo isso, a gente tá enxergando o mundo da forma que as pessoas não estão enxergando. Na contramão mesmo da parada, tá ligado? Pô, e é por aí, sacou? Muito interessante, sim. Tô contemplado com a resposta. Você conseguiu explicar como cada elemento, né, a cidade de Camaçari, a sua vivência, essa vivência entre Camaçari e Salvador, e o skate está presente na sua música, nas suas composições. E deixa eu te perguntar também, irmão, quantos anos de carreira? De carreira, assim... No total, assim... Esses dias eu tava falando isso com um brother, né, sobre carreira, essa parada de carreira. Eu vou dizer assim, na minha caminhada mesmo, total, muito diante da Afrocidade até hoje... O meu contato mesmo foi... Eu tenho 35, então eu comecei com uns 15 ali, eu tenho 20 anos nessa caminhada. Sacou? 20 anos nessa caminhada desde o começo com hip hop, freestyler ali, pá, sendo rap ali, um MC que é agente da cultura. Mas minha carreira profissional com a música, ela passou a ser dentro da Afrocidade. Quando eu me vejo como... Ali eu me profissionalizei, sacou? Tipo, eu passei a entender que, não, tipo, esse bagulho aqui é música mesmo, essa parada me deu uma perspectiva de vida, inclusive, a Afrocidade me deu esse lugar também de falar, tipo assim, pô, a gente nunca tinha, a gente não sabia que na época antes da Afrocidade todo mundo tinha o trampo fora, trampava, eu vendia salgado, tinha uma bike cargueira com meus salgados, fazia meu corre, hip hop pra mim era tipo, pô, era tipo assim, que nem eu ando de skate, que é o meu lifestyle. O fazer freestyle, o cara que eu sou viciado nessa parada, sacou, irmão? Era viciado e é um vício, tá? Sabe, é uma parada que eu não consigo me desconectar de jeito nenhum. E só que eu tinha minha correria, então a gente não tinha... Inclusive, essa parada que eu vou falar é importante.
Porque até o próprio Afrocidade ele passou a ser uma referência para a cidade dentro de coletivo que não existia. A gente, hoje em dia, tem uma molecada que consegue falar, tipo assim, pô, a gente pode se espelhar em Gutinho e David, sabe? Em todos os artistas pretos que estão ali, sabe? Que Deus tenha em um bom lugar, né, mano? Nosso irmão Fafal, sensacional. Alguém da periferia ali, da quebrada dele, vai surgir um guitarrista no futuro, sinistro, que vai falar, não, velho, e Fafal, pá, da minha quebrada, pivete sinistro. Vai surgir um dançarino sinistro lá da quebrada dos pivetes. Então a gente passou a ser referência. E a gente não tinha na nossa... A gente teve que criar referência. Então, do Afrocidade pra cá, são que tipo 12 anos. Então, 12 anos, assim, como uma carreira consolidada, né? Eu tive uma década e mais dois cadinhos ali, de ter uma carreira mesmo ali. E era sobre isso, assim, esse ponto que eu queria chegar, né? Que é, tipo assim, você respondeu a pergunta, né? Dizendo que você já tem 20 anos de carreira. Eu tenho 10 anos de carreira, você tem o dobro, né? Então, assim, é uma vivência, né? É um acúmulo muito grande. E dentro dessa minha perspectiva também, Zé, de me construir artisticamente, de entender o lugar que eu tô, de estar no interior da Bahia, a escassez de oportunidades, a falta de collabs com outros artistas, enfim. Eu tenho um universo de perguntas e eu não tenho resposta para todas elas, né? Eu ainda estou buscando as respostas. E uma das perguntas que eu me faço é: o que é uma carreira? E quando eu comecei a me perguntar sobre isso, e foi recente, eu comecei a pensar a ver que me perguntar, que entender a palavra, né? Tipo assim, fazer essa pergunta tem a ver com o futuro. Então eu queria te perguntar isso, velho. Já que você tem essa experiência a mais aí pra poder compartilhar com o seu pivete aqui. Como tem sido, irmão, a construção da sua carreira? Quando foi que você percebeu que você tinha uma carreira e que tinha que construí-la? Quando foi que esse olhar surgiu? Então me conta um pouco desse processo de como é construir uma carreira, ser um artista no interior da Bahia, construir uma carreira, pensar a longo prazo, como é que tem sido isso? Interessante sua pergunta. Muito que tem vários lugares de valor ali que vai além do material, né? Da pergunta que você falou. Fez, assim, lá em 2010, assim, eu tava começando a tentar produzir uma parada minha, né? Tipo, lá em 2010, com um parceiro que era do coletivo que eu tinha, que era Beatmaker, que é a Cabeça Beatbox, que ia deixar aquele abração pra minha família de Camaçari aí, que me abraçou lá atrás, esses irmãos do hip hop, e uma molecada nova, que tá aí vindo também, na atividade máxima. E nessa época, a gente não ganhava grana, então a cobrança dentro de casa ela era muito grande. Tipo assim, minha mãe é a pessoa que mais me apoia no que eu faço. Ela é mãe, né? Você é escorpiano, minha mãe é escorpiana também, tá ligado? Fui criado com minha mãe escorpiana, meu pai, né? Sou também intenso, escorpiano, né? Minha mãe é de 12 de novembro, meu pai 15 de novembro, né? Que não tá mais entre nós, mas tipo, só pra você ver que eu já vim de um berço ali de pessoas extremamente certeiras no lugar da realidade, assim, né? Profundas, intensas, quando lidar aquele choque de realidade é daquele modelo, né? Então é a pessoa que mais me apoia, mas ela chegou pra mim e falou: sei que você ama isso, mas e aí? Você tá pensando daqui a 10 anos como é que você vai estar com esse lance de música, de hip hop, pá, bem daquele jeito assim, aquela parada bateu, mano, porra, pesado. Bateu num lugar assim, eu falei, porra, né? Aí deu uma desanimada, né? Aí eu fiquei naquela e falei, porra, essa Bidiuma, eu vou voltar a fazer os trampos mesmo que eu sempre fiz aqui, de garçom, trapar, ir pra pista fazer meu corre, daquele jeito. E aí, só que nesse meio tempo, eu fiquei ali tentando gerir um trampo com esse parceiro, a gente gravou umas mixtapes ali, umas paradas, só que nessa caminhada toda aí, ele também foi uma pessoa importante que me abriu o olho, esse próprio brother, Cabeça, Beatbox, Renan. Ele falou, pô, mano, e aí você tem que começar a pensar já na sua onda, mano. Tipo, em gravar suas paradas, ter sua onda, porque senão você vai ficar a vida toda nessa parada aí, ó. Massa, você é MC, você é uma freestyle, você é uma batalha. Mas a batalha de MC, ela é necessária,
Lógico que não vou estar pagando de moralista a gente dizer que o cara que faz MC, batalha de MC, não, ele tem que seguir o coração dele. Mas tem um momento, são pilares, né? Você começa, o que eu entendi quando ele quis dizer isso foi isso. Pô, você já fez uma caminhada, você já botou sua cara, a galera já tá meio que sabendo quem você é, porque nem sempre sobre ganhar, né? Sobre título, né? O melhor, né, sempre é quem tá ali nos títulos e quem ganha. Tem várias coisas ao redor. Então, quando ele falou isso, eu entendi isso. Mas e é isso, na hora de gravar, tem que gravar suas paradas, botar seu bagulho no mundo, mano. Senão você vai ficar a vida toda nesse bagulho, freestyle, subindo no palco de um de outro e vagabundo só construindo carreira e tal. E aí, porra, veio das pessoas que nos amam mesmo, né, mano? Que é real e vem dar uma ideia 1000 graus. E aí, pô, refletir e tal. Só que aí no meio do caminho, o Afrocidade tava surgindo ali, né? Da Cidade do Saber, que é uma instituição de ensino do governo federal, na época do governo do PT, que era prefeito, era Caetano e tal. E aí, Eric Mazzoni, que é bicho solto, que foi todo o idealizador da Afrocidade, quem criou o projeto, a partir do projeto social virou uma banda, ele já era um cara referência da cidade e tal, que já era pra gente que era tudo mais novo e ingênuo, no lugar de nunca ter vivido nada profissionalmente. A gente era agente social dentro da cultura hip hop, mas quando fala a Afrocidade me levou para dentro do mercado musical, a conhecer e ter relações com outras coisas para além da música, empresários, produtores, sacou? E aí, dentro do Afrocidade, a Eric aparece no meio da caminhada, me faz um convite, começa a colar nas aulas, vou levando minha letra, e aí naturalmente vai existindo os laboratórios, as construções, surge a Afrocidade. Quando a Afrocidade surgiu e que eu comecei a ver uma perspectiva de ganhar um cachê ou outro, coisa que, mesmo que minimamente, não era o que chegava nem perto assim do que eu ganhava com o hip hop. Não era nada absurdo, mas estava ali rolando umas paradinhas, pô. Comecei a trazer essa relação pra minha coroa, né? Mostrar, falar, mano, pá, o projeto lá tá começando a trazer isso. E eu acho que não só eu, todo mundo da banda ali, que era todo mundo mais moleque, novo, das periféricas, Massari, começou a levar. Isso foi dando uma perspectiva de sonho pra gente. Então foi dali que, não vou dizer que determinadamente surgiu, aí eu falei, não, agora é a construção de carreira. Mas foi fomentando o sonho de falar, velho, eu não vou desistir dessa parada. Mesmo que no inconsciente, agora eu tô falando de uma forma, trazendo uma construção na minha fala, de uma forma conceitual ou consciente. Mas no inconsciente já começou a surgir isso. Não, vamos pra cima, E aí a gente começou. Só que aí quando fala de carreira, na pergunta aí vem o ponto agora. A Sim. carreira, quando se fala de construção de futuro, quando você inicia nesse processo, vem vários outros valores. É a forma de você se sentir. Primeiramente, você tem que se sentir você, sendo verdadeiro. Eu acho que uma construção de carreira, ela tá muito mais no tempo ou no boom, no sucesso da fama, é como você se mantém. Sacou? Como você se mantém no legado. Tá ligado? Então isso vem de várias paradas, mano. Dentro das relações que você faz com um pivete que vai acreditar em você, tipo um beatmaker, um produtor musical que vai falar e vai abraçar. E como você constrói essa relação ali. E como você constrói essa relação com produtores, com empresários, com a galera do audiovisual, com toda a galera em torno. Porque lá, às vezes, aqui no começo, pá, você tá vivendo um bagulho 1000 graus, às vezes você tá ali na zona de conforto, cego, mas aí chega lá na frente e o bagulho muda. E aí essa parada aí que vai dizer o que você construiu, o que você semeou ali nesse pilar que vai dizer qual é. Porque lá na frente, às vezes, eu mesmo tô vivendo essa parada, sair da banda, escolha minha, mas aí chega um parceiro do audiovisual e fala, mano, e aí vamos pra cima, vamos gravar. Porque eu lá atrás, a gente sempre teve uma relação 1000 graus, tá ligado? Então tem toda uma parada. Lógico que a gente não vai ficar. Eu falando de mim, falar por mim aqui. Não vou ficar de lobby com ninguém, mano. Eu sou sincero. Lógico que tem coisas que a gente tem que desconstruir também, porque a gente vem com cismas, várias cismas. A gente vem, eu sendo um homem preto, mano, eu venho com várias cismas, vários bagulho que é para além da construção social, são coisas que eu carrego, que eu sei que é ancestral, que todo mundo carrega. Suas heranças, suas bagulhos, sua dor. Eu acredito nisso, né? Ninguém tá com nós ali para além do físico, que é a herança que a gente traz, que a gente precisa cuidar. E isso eu fui entendendo também com o passar do tempo. A música foi me entendendo isso, que eu pensava, até para eu me cuidar espiritualmente, a própria música foi direcionando isso também. Então, tipo assim, esse lugar
de lobby, não sei o que, não é a minha, mas assim, eu entendo que, tipo, essas dores, traumas, insegurança, diversas coisas, você precisa curar no decorrer, porque, tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que eu falo isso, inclusive, em uma música que eu acabei de lançar no EP, do meu EP Se Mova, que é uma música Morada Provisória, que ela fala, Isso. que eu falo sobre esse lugar mesmo, de, tipo assim, de cura. Ela fala sobre um lugar de cura, de um modo geral, que a gente precisa curar as nossas toxicidades e nossos processos para poder a gente, nessa passagem, a gente poder depositar o nosso melhor como ser humano mesmo, sacou? E isso a gente se conecta nesse lugar também do espiritual. Esse lugar do espiritual foi me conectando para um lugar das minhas relações. Quanto mais a gente tá bem consigo mesmo, no interno, aí eu falo do mergulho, quando eu falo do mergulho é quando você vai entendendo. Eu tô vivendo um momento agora que eu tô muito muito feliz com o processo que eu tô vivendo. Então isso tudo é um reflexo para a construção da minha carreira. Então, tipo assim, eu não sou o tipo de pessoa que eu vou ficar aqui fingindo ser quem eu não sou, que eu não sou, sacou, irmão? Não vou. Mas eu vou tratar as pessoas bem, né? Você não vai agradar todo mundo, mas vamos lá, tratando as pessoas bem. Vai ter aqueles impasses ali, mas eu não vou também fingir um bagulho pra poder. Ah, porque fulano tem contato ali, tem contato X, não. Porque o que é seu, mano. Vai vir pra você. Agora também acredito nesse bagulho da boa conduta, tá ligado? De uma boa caminhada. Acredito. Sacou? E aí são essas paradas que eu acredito, irmão. E dando continuidade ao nosso diálogo aqui, a gente abordando o tema da construção de carreira, né? E eu aqui, enquanto artista, também tentando decifrar um pouquinho de como é que o Macedo faz para construir essa carreira. Ele que para mim é uma referência, já falei aqui. E eu queria te perguntar, Zé, dentro dessas vivências aí, desses rolês, que a música deve ter te proporcionado, os rolês mesmo, assim. Pô, qual foi a hora assim que você falou assim, porra, velho, tô aqui agora no camarim com fulano de tal, desgrama, nunca pensei em um bagulho desse, pá. Então eu queria te perguntar quais foram as pessoas mais loucas que a música te apresentou e também quais os lugares mais loucos também que a música te levou. Nesse lugar de camarim, assim, foi quando a gente abriu o show dos Racionais, 30 anos, a turnê de 30 anos dos Racionais MC, né? Da turnê que eles estavam fazendo. E aí a gente abriu o show deles na Fonte Nova, em dezembro de 2019 ali. Ou dezembro não, perdão, foi em outubro. 5 de outubro de 2019. Essa data aí foi marcante porque aí no camarim assim, do nada acabou o show dos Racionais e aí tá Brau passando assim na nossa frente, assim, Mano Brown e Ice Blue. Aí a galera, vou tirar uma foto aqui, aí tipo, os caras entrou, falou, e tipo, e na passagem de som, a gente assistindo a passagem de som, aí Mano Brown não tava na passagem de som, né? Acho que só Ice Blue, aí do nada de rock desce do palco, mano, na passagem de som assim e vem na direção da gente, assim. E aí, firmeza, pá, tipo, veio na direção da gente, tipo. Pô, tô ligado quem são vocês, pra eu falar com a gente, tipo, aquela parada surreal, né, mano? Você tá falando dos Racionais MCs, os caras veio na nossa direção, mano. Aí eu, pô, bagulho louco, naquele dia ali foi um dia surreal, porque, e logo uns meses depois, né, no início do ano de 2020, que foi o ano que veio a pandemia, mas ainda no carnaval tava tudo, pai, depois, pós-carnaval que veio mesmo, assim, a notícia da pandemia, a gente tava ensaiando com o Mano Brown, pô. Eu dentro do estúdio ensaiando com o Mano Brown, tá ligado? Tipo, a gente ensaiou um dia antes do show, né? Que a gente fez que a gente foi. O primeiro Afropunk em Salvador foi o de 2020, que foi o desfile Afropunk no circuito Baondina, que foi Afrocidade Convida. E aí o Baiana System cedeu o navio pirata, que tipo um sábado. Que seria um sábado do Baiana System, eles cederam o navio pirata pra gente fazer o show, no caso, Afrocidade, convidando, né? Tipo, e aí os convidados era Mano Brown, convidado principal, cronista do Morro, Russo fazendo participação ali, não como o Baiana System, Beto Barreto também, o guitarrista do Baiana, então eles estavam como Beto Barreto e tal, aí tipo, fazendo participação.
E um dia antes a gente ensaiando no estúdio, mano, com o Mano Brown trocando uma ideia. Ali no meio, assim, a gente ensaiando e antes do ensaio ele chegando e trocando uma ideia com a gente. Essa foi a parada mais sinistra, assim. Eu já pude conhecer outros artistas também, mil grau, assim, da caminhada aí, tá próximo, assim. Tem vários outros, assim, que eu dou maior valor. Até vários que eu acho musicalmente incrível, que tem uma caminhada, não tô falando nem de repercussão midiática, assim. Mas o Mano Brown, ali, os caras do Racionais, acho que dentro de camarim, de vivência de camarim, foram eles. E viagem, assim, com a música, foi a primeira vez que a gente pôde sair do país, assim. Que ó, eu, pelo menos, foi a primeira vez na minha vida, a música que me proporcionou isso, né? De sair do país, foi ir pra Londres. E aquela parada foi muito, muito incrível, velho. Aquela vivência, porque Londres, ela é uma diáspora. Londres não, mas o bairro do Brixton, né? Que é o bairro preto de Londres, ele é uma diáspora muito jamaicana, né? Então, mais de 50% da população de preta de Brixton são a galera da Jamaica que saiu ali pós Segunda Guerra Mundial, né? Que a América, anos Já no 80 ali. período da nova colonização, né? Anos 80 a América estava passando Muitos as países. periferias estavam passando por uma crise econômica. Os países, na verdade, a periferia ser preto nos anos 80 no Brasil, Estados Unidos, tudo isso aí, era sinistro, né, velho? Você tá ali, tipo, então, a América de modo geral, então a Jamaica tá ali mais no Caribe, a América Central, então a galera tava migrando, né, pra Londres. E muito também um movimento da galera do reggae, a galera da música jamaicana também tava migrando muito pra lá. Que tava rolando, foi quando aquele estúdio, um estúdio londrino, acho que é a BBC One, eu acho, uma parada dessa. Tava começando a gravar, produzir coisas de artistas jamaicanos, né? E discos estavam começando a sair e ir para o resto do mundo. E aí quando eu cheguei lá, eu vi essa cultura jamaicana presente, pulsante ali. E tem uma outra porcentagem ali de pessoas em diáspora ali em Londres, ali no bairro de Brixton, que são de Gana e de outros lugares da África. E eu tava no bairro de Brixton, né? Que foi Maria. Maria ela é uma pessoa incrível, né? Uma mulher preta que é da Mama Saúde. Que Maria ela é daqui, ela é de Cícero Dantas. Sim. Só que ela saiu, ela se casou com o Manu Chao, teve uma vivência, foi produtora, produziu o Manu Chao durante muito tempo. E ela já vive em Londres durante muito tempo também. E ela foi a pessoa que fez essa ponte pra gente poder ir pra Londres e tocar lá num evento dela, que ela produz, e em outros dois eventos. E a gente ficou na casa dela, que ela mora em Brixton. E eu tive uma vivência que pra mim, aquela vivência foi muito incrível, que a música me proporcionou conhecer também. O quanto que, tipo, em algumas outras diásporas do mundo, tipo assim, numa praça de Brixton, do bairro de Brixton, tem um museu na praça, onde a população preta daquele conhece sabe a sua história, da onde você veio de fato. Num museu, e é gratuito, é aberto. Você desce, entra no museu e você, tipo, tá ali e você sabe. Aquela parada ali foi incrível, né? Pra gente que é de homens, né? Somos diaspóricos, somos de diáspora africana, né? Brasil, afro-indígena e tal. E aquela parada foi muito enriquecedor. E também conheci um território urbano que pra cultura hip hop também, pra além dos Estados Unidos, eu sou muito fã também da cultura urbana e do próprio hip hop ali, da música rap, que vem daquele lugar. E dos subgêneros, né? Que surge ali, que não surge, né? Surge em Chicago o drill, mas o drill passou a ser mais popular pro resto do mundo a partir do drill construído em Londres. O grime, que já existia ali, a influência com o punk rock, que dali que é muito forte, existe um movimento muito forte, assim. E várias coisas que eu via muito próximo, assim, do Brasil, o lifestyle dos moleques na periferia também, tá ligado? Muito mais próximo aqui a forma como a galera já usa os dry fits, camisa de time, tá ligado? Umas paradas que já tá mais próxima da realidade da gente aqui no Brasil, né? Tipo, a galera não usa camisa de time, pelo menos eu acho que em Nova York, esse lugar assim, a galera não tem esse lugar na periferia lá, os caras tudo camisa de time. Você não sei o que, pós-time. Tipo, é a galera com camisa de time. Lógico que é um lugar mais frio, você não vai ver ninguém de Kenner, né? Mas você já vê os caras de camisa de time ali, pã. E aí isso foi uma realidade que a música pôde proporcionar, assim. Massa, E velho. também ver uma parada que foi muito foda também, mano. Que foi, a gente tava numa festa e aquele dia foi simbólico pra mim demais, que, tipo assim, mostrou o quanto que as diásporas, elas se conectam através da ancestralidade da música. Você não precisa às vezes, você não precisa entender o idioma que a pessoa... É muito que Bob Marley fez, né? Na história da música.
O próprio reggae, você vê que o reggae é muito universal. Então, tipo, o Bob Marley, ele toca em você sem nem entender as músicas dele, mas você já tá sentindo o bagulho ali, tá ligado? E, tipo, é muito isso. E lá nessa vivência, a Afrocidade tocou numa festa que tinha vários pretos e a galera dançando, metendo dança. E parecia, era um pub, mas dentro, assim, teve um Pico de Londres no centro que a gente tocou, que era um lugar mais centrão, assim, e tal. E teve, a gente foi pra Manchester, foi Manchester, meu Deus, ou foi Liverpool, não me lembro. Mas era um lugar, uma festa mais branca, assim. E em Brixton, já no gueto, as festas que a gente tocou já foi uma festa mais preta. Parecia que você tava no Pelourinho, mano. Porra. Tá ligado? O rolê parecia que tava no Pelourinho, porque, tipo assim, a gente tava cantando em português, metendo dança, mas a representatividade de como você olha, aquela galera preta tava olhando outros pretos fazendo um som também, metendo dança, e a galera subia no palco. Aquela parada que a gente sempre fez ali, a felicidade de levar a galera, botar no palco pra meter dança. Então a galera subiu no palco, metendo dança, várias pretão, a galera metendo dança. E, tipo, aquela parada me mostrou que a música, no lugar da diáspora africana no mundo, o berço é África, sacou? Independente do que tá sendo. E ela se divide, ao mesmo tempo se reconecta com tudo que a África criou, tá ligado? Pô, muito, muito interessante ouvir você falar sobre isso. Animador, inspirador. Saber até onde a música te levou, com quem você conheceu através da música. Mas agora, recentemente, Zé, você lançou seu EP, Se Mova, é isso? Sim, justamente. Meu É, primeiro EP nessa caminhada solo. Massa, e você também falou um pouco dessa construção, né, do que significa Zé Atumbi, pá e tal. O quanto tem dessa figura artística Zé Atumbi nesse EP Se Mova? O quanto tem de Zé Atumbi? Tem muito? 200%. É mesmo? Tem, ali sou eu de fato, mano. Tá ligado? Nessa parada ali, no que eu venho fazendo agora, sou eu 200%. Tá Seguindo o princípio. De tudo, sacou? Tipo, a música Os Privatializo, como falei, né? Tipo, que é a primeira faixa do EP. Eu trago o lifestyle ali do futebol, do skate, do videogame, que são coisas que fazem parte da construção da periferia, de um modo geral. Todo pivete joga bola. E tipo assim, essa construção eu falo muito assim, de como esse lifestyle tá conectado com a periferia, sacou? O lifestyle do futebol é para além de um jogo de futebol, é o moleque que é o campinho de várzea, é como você desembola e você traz isso pra vida também, né? O futebol, ele é uma tática de guerra, né, mano? É como você traz ele pra vida, aquele bagulho ali que, tipo, você tem que ser estratégico, você tem que ter a malemolência, você tem que ter o swing brasileiro, aquela malemolência brasileira que o futebol brasileiro tem pra você desembolar na vida, sacou? Você tem que ser malandro, você tem que ser, sacou? Aquela malandragem, o futebol proporciona isso. O skate tem uma conexão muito forte com a rua, com o que eu falei, né? Te utiliza aquela fala mais De acreditar, de ter fé, de você ver o obstáculo e falar, não, eu vou pra cima, daquele jeito. E o videogame tem essa relação mesmo, eu acho que o videogame tem muito essa relação com trilha sonora também, assim, né? Tem os games, as trilhas sonoras, as músicas que estão nos games, assim, e tal, tipo. E isso fliperama também, né? Que, tipo, toda Faz quebrada parte, tem né? aquele fliperamazinho, aquele moleque se bagaça, né, mano, né? Então, é tipo, essa música Spivete Liso fala muito sobre isso. E as outras músicas tem a relação também com quem eu sou mesmo, sabe como é? Tipo, com quem eu sou total, assim. E o que é que você diria pra quem tá ouvindo Se Mova pela primeira vez? Se mova pra quem tá ouvindo a primeira vez e que ouça com o ouvido do coração, sacou? Primeira ideia que eu vou mandar, assim, que é que a galera ouça mesmo com o ouvido do coração, porque a gente tá vivendo também um momento em que os streams estão cada vez, muita coisa, né, mano, rolando. Esses dias eu vi uma entrevista de Rincon Sapiência, ele falando sobre uma parada muito importante, que ele falou eu vou ressaltar aqui, que ele fala sobre o lance de, tipo assim, hoje em dia tem muitos outros pilares. Tem uma galera que já é de outros territórios, de outras estruturas, tem outra indústria ao redor, então trabalhar bastante pra isso. Mas eu digo assim, pra quem tá na minha realidade, tá próximo de mim, porque, tipo assim, se o som vai bater, vai alcançar um outro lugar, aí é trabalho, né? É fruto de trabalho, que a gente vai trabalhar bastante pra que o bagulho flua. Mas quem tá mais próximo da minha realidade, que tá próximo, o moleque da minha cidade, de Camaçari, quem é de Salvador,
quem é do estado da Bahia, que tá mais próximo, que me conhece, é que eu sou com o ouvido do coração, porque foi um trabalho que foi construído com muito amor, muita atenção, assim. Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco chato com o meu trabalho musical também, nesse lugar de não lançar de qualquer jeito. Então, com os recursos que eu tinha, eu dei o meu melhor, assim. Dei tudo o que eu tinha mesmo, real. Sim. E eu acho que é ouvir com atenção mesmo, prestar atenção mesmo em cada letra, em cada verso. E não só para além da letra, você entender também toda a construção de instrumental que está ali presente, porque tem uma identidade sonora nesse EP. Eu acho que o trabalho, quando ele é construído, eu acho que tem um disco para mim, que eu vou citar um exemplo de um disco para mim que é um disco fenomenal, que é Babylon by Goose Volume 1, de Black Alien. E se você ouvir esse disco todo do começo... E Rap é Compromisso de Sabotagem também. Quando você ouve esse disco do começo ao fim, você vê que, independente da temática que eles estão falando, existe uma textura e uma estética sonora que eles passam do começo ao fim, trazendo a mesma textura, a mesma timbragem. São experimentos de timbres, de sensações que levam você para lugares que estão ali, sabe, como se fosse um caminho, como se você estivesse atravessando um portal, sacou? Então eu busco, dentro dos meus recursos, trazer essa sensação, sacou? E acho que é isso. E nosso diálogo com o Macedo continua, tá muito bom, assim, é um privilégio poder entrevistá-lo aqui, irmão. E assim, eu sou uma pessoa que acompanha bastante, assim, as questões da atualidade, né? Às vezes eu vejo algumas notícias, assim, e me levanta questões, né? Eu me sinto atravessado, às vezes, por algumas coisas que têm acontecido. Mas antes de perguntar, assim, assim, primeiro eu acredito que o rap no Brasil, ele tá vivendo um momento muito especial. A gente tem visto que tá sendo possível ganhar grana com isso, né? Então a gente tá vendo as pessoas sobreviverem, até tipo assim, porra, vivendo bem, né? Ganhando grana com isso. E às vezes, vendo isso, eu até acho que, por exemplo, tá se formando uma indústria do rap no Brasil. É um olhar mais meu, assim. Não acredito ter uma indústria, mas acredito que tá se formando. E aí, dentro desse processo de acompanhar as novidades, as atualidades, as redes sociais, algumas dessas coisas que vem acontecendo nesse novo momento do rap nacional são questionadas pelo público. E uma delas que eu acompanhei foi o fato de, nesse projeto da Pineapple, né, o Poesia Acústica, um projeto super consolidado, já tá, né, tem diversos números de edições. E nessa edição, a edição de número 16 desse ano, Zé, eles trouxeram a participação de Ana Castela, que é um artista do sertanejo, e a gente que tem esse olhar mais crítico de construção de Brasil, que também é ativista, sabe de que lado o sertanejo tá, né? Tá do lado do agro, né? E tudo que isso tem impactado. Então eu queria te perguntar, sabe, novo momento, porra, Ana Castela, no Poesia Acústica, o rap dialogando com o sertanejo, tipo assim, galera num olhar assim meio que positivista, mas te perguntando assim, sua opinião. Você acha que essas parcerias, essas conexões, na verdade, ela tá fortalecendo o rap ou ela também tá diluindo o rap? Interessante. Assim, o hip hop, né, a música rap sendo esse elemento do hip hop, que vem de um processo de construção político, né? Quando a gente fala de lugar político, não é defendendo a bandeira da periferia, porque tipo, acho que assim, quando se fala eu vou trazer uma fala muito importante assim sobre o lugar de perspectiva de pretitude e periferia no Brasil, a partir da perspectiva de Abdias Nascimento, né? Que esse lugar de reconhecimento de pessoas pretas no Brasil, elas são pessoas indígenas, afro-brasileiras e afro-indígenas, e tem todo esse processo de construção que para o mundo lá fora é um pouco diferente de outras diásporas. Não que a realidade de outras diásporas não faça sentido, mas que, tipo assim, esse processo, né, é construído, a gente faz todo esse resgate, traz para nossa realidade um processo de autoconhecimento, de entender esse lugar, né, e seguindo. Que é uma missão do rap, né? A unificação, a bandeira a bandeira do povo, de um modo geral. Só que quando você fala desse lugar das grandes indústrias,
Eu vou trazer pra um lugar aqui, que é tipo assim, eu não quero ser uma pessoa moralista no lugar de, tipo assim, Poço do Rodo, para os caras que, tipo, como é que ele, tipo assim, como é que a gente vai cobrar? Tem certas situações que, tipo assim, é pro agora, sabe, mano? Tem alguns caras que passou certos venenos e que, tipo assim, existe uma oportunidade pros caras fazer um som, tá ligado? Com algum outro artista, assim, que é da grande indústria. Eu não julgo, porque a gente não tem como cobrar de um cara que às vezes não teve certa escolaridade, não teve certas instruções de conhecimento político, letramento racial. A colonização do Brasil ela é muito recente, tá ligado? É tudo muito recente. Até a gente que já tem uma conexão com conhecimento, a gente ainda está desconstruindo e curando coisas ainda muito agora, a nossa geração, as próximas gerações estão vindo. Aí tem o lance que algumas coisas vão, vão, vão fragmentar o processo de toda uma construção. E eu acredito, eu tô falando isso, quando eu falo pose rodo, eu tô falando da pessoa, homem preto de periferia, que tem vários poses no rodo aí, Sim. que precisa sobreviver, mano, sai da miséria, sabe? Ninguém sabe da história da vida de cada um. Mas quando eu falo da indústria, ela é perversa. A indústria ela é perversa porque, com todo o fundamento que o hip hop tem, a gente sabe que, muitas coisas eles utilizam a indústria, a indústria musical do axé music que tava e que a gente viveu, a indústria branca elitista da música que hoje está no agronegócio, que está no sertanejo, que eles vão se apropriando, sugando de diversos processos de processo criativo do povo, cria seus impérios, descarta e é indústria mesmo, né? Mas tipo assim, ela estava no rádio, estava na televisão e hoje ela está no streaming, ela está na internet. Então existe uma indústria silenciosa que ela se apropria e desse processo de apropriação ela vai apagando. Então a gente sabe que existe uma história construída muito grande do movimento hip hop. Eu sei eu sei a De onde base, surgiu, eu sei a né? base total, mas é geracional esse processo de apagamento. Existe uma parada que uma vez eu tava vendo uma onda que quando eu olhava os vídeos das antigas na internet, que tinha o pagodão das antigas, Fantasmão, pra galera que construiu uma história com o pagode, ainda mais que tava vindo de uma queda da indústria da Axé Music, que era aquele processo de colocar o homem preto só como um objeto sexual, e aí começou a vir homens pretos pensando, falando sobre de sítios, caras falando sobre críticas sociais. Canário, mesmo não sendo um homem preto, mas um homem favelado, falando sabe? A favela tendo voz e tipo, isso, essa parada começou a ganhar voz, porque veio de uma forma mais independente, a indústria começou a ver isso como uma ameaça, e aí dentro da internet, eles vão criando os meios de movimentar os streams. Existe uma inteligência artificial que eles movimentam para onde tem que chegar e para onde não tem que chegar. Sacou? Então eu acredito que tem as veredas, os caminhos que, tipo assim, se você tá falando uma parada, vai bater até aqui. E tem outra que vai bater até um outro Vai lugar. bater Então, tudo. vai bater tudo, porque é a grana, é o dinheiro. Então, essa parada ela é cruel porque vai apagando para as próximas gerações uma história que foi construída gigantesca, irmão. De base, de fundamento. Porque o hip hop ele é fundamento. Para além de uma música, o rap, ele é um fundamento que vem, quando a gente fala do rap, que vem de lá, dos Estados Unidos, a influência de Tupac nas letras dele, com base nas Panteras Negras, na Zulu Nation e diversos outros, diversas instituições pan-africanistas, né? E nacionalistas africanas que trazem todo esse conceito de resgate da sua história, de a gente poder se conhecer, né? E tem uma fala de Steve Biko que ele fala que independente das condições que o homem negro se encontre, as nossas causas são as mesmas. Sacou? Homem preto que tá no Alphaville, ele é homem preto, irmão. E o homem preto que tá na favela, ele é homem preto. No Alphaville, ele não é aceito. E na favela, ele é alvo da bala. Então, a gente tem um inimigo. Então,
Você tá entendendo? Eu não vou julgar o artista Perfeito. que tá na base, que tá sofrendo, que precisa dessa grana. Mas não é o que eu acredito. Tá Ok. entendendo? Interessante essa perspectiva. E Zé, além de cantor, você também é um pesquisador, né? E você, pô, baiano e jovem, contemporâneo de muita coisa que está acontecendo. Eu queria te fazer também, queria saber assim de você, como é que você enxerga o atual cenário da música aqui na Bahia, né? Levando em consideração essa nova geração, esse momento. Para você, como é que você enxerga? O novo cenário da música baiana, essa pergunta é tipo assim, eu vejo como uma ressignificação, assim, mano. Um resgate de que eu não vejo. Eu acho que hoje a gente tá indo para um lugar híbrido, né? Da música digital com a música orgânica. Então eu acho que tudo que está sendo construído hoje estão vindo novas caras incríveis de artistas, principalmente mulheres. Sacou? Hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu ouço o rap, muito rap, eu ouço outras coisas da música, mas eu sempre ouvi muito as minas também no rap, sacou? Ouvi muito MC Light, Missy Elliott, Lauryn Hill, Erykah Badu, sacou? Queen Latifah, várias minas do rap da gringa e eu ouvi muito, né, de Nadir, ouvi muito, enfim, Nega Giza, Negra Lee, Camila CDD, e aí vai, eu tô falando das antigas, mas tem hoje várias minas incríveis também. E eu vendo que tá vendo um movimento de mulheres pretas muito forte no cenário da nossa música. Da E eu, Bahia. da Bahia, e eu acho que, tipo assim, o que a gente tá vivendo, na verdade, eu vejo como só um resgate, assim, uma ressignificação. Eu não gosto de falar muito sobre o novo, porque muitas das coisas que a gente tá fazendo são coisas que elas vão se. A gente não consegue nem dar subgênero, porque o próprio pagodão não existiu nada depois do pagodão. Ainda é o pagodão, só trazendo novas linguagens Estética, e estéticas, sabe? Processos de relações com a moda. Mas se você for ver, a gente sempre volta ainda pro que tá lá. Aí você vai pro naipe baiano, né? Aí você vê os moleque, a moda da Ciu e da Ciclone tinha dado uma caída, agora tá todo mundo resgatando. Da perfeito. Varnezona com a cordinha aqui, eu lembro que isso é Antigo, os muito Arreban antigo. falsificado que vendia Era no só, era camelô. só gangstãozão real da favela que usava, sabe? Então, tipo assim, eu vejo que esse cenário de novo. Eu vejo que a galera tá pegando tudo que foi construído já ali, nessa transição que sai ali. Eu tinha Companhia do Pagode, e aí, que ainda era a galera, ainda que era. Querendo ou não, era. Eu tinha Indústria do Pagode, Companhia do Pagode, perdão, e alguns outros grupos ali, ainda era muito. Gera Samba, era ainda muito Terra Samba, era ainda muito muito da indústria zona ainda. Era o pagode, mas ainda da indústria zona, né? Aí vem a geração do pagodão, o groove arrastado, que aí já desconstrói várias paradas. Eu vejo que muito do que a galera tá pegando já é as paradas, blocos afros. E era tudo que a galera já fazia. Aí Tá só tá rolando um tendo resgate, um né? resgate trazendo do orgânico pro híbrido, ou Uhum. pro digital. Então tá Perfeito. rolando um processo híbrido. Eu gosto de entender que tá existindo mais uma ressignificação Uhum. rítmica. É, é um novo cenário, mas eu tomo cuidado para falar sobre esse novo, porque parece que às vezes a gente fala como um novo, como se, sabe, às vezes a gente não dá legitimidade ao que foi colocado lá atrás, que é de extrema importância, né? Não, sabe, não tem como a gente falar de Baiana System, Afrocidade e diversos outros grupos que estão surgindo aí, a Tocha, sem falar da galera que tá lá atrás, sabe? Então eu vejo muito isso como um resgate, uma significação, trazendo mais para esse lugar da linguagem digital, né? Orgânico digital, né? O digital a gente tá indo para essa era cibernética, né? E finalizando esse bloco assim sobre atualidades, né? Sobre esse olhar também, sobre o novo, sobre o momento. Recentemente, Zé, eu vi Pô, eu tava de quebrada assistindo um vídeo, né? Rolando lá no feed. E vi um vídeo, velho, de Maria Gadu. Um jovem assim, tava tipo no camarim. Tipo nesse lugar assim de bastidores, entre palco e camarim, sabe? E aí o Pivete chegou e perguntou pra ela assim. é, Sobre a influência do mercado da música no trabalho dela. Tipo assim, como é que ela tá se relacionando com esse comportamento da indústria musical, a pressão por lançamentos. E aí, velho, e o cara pergunta assim, como é que você tá lidando com isso? Ela dá lata, Pivete. Eu não lido. Ela falou que ela não lida.
E fala-se, ela fala assim, por exemplo, meu álbum demorou 10 anos pra ficar pronto. Então, eu também queria te perguntar isso, assim, você se sente pressionado por conta, né, desses algoritmos aí, dessa nova lógica no mercado, pra fazer, todo mês tu tá lançando single de 15 em 15, como é que você lida com isso, irmão? Eu tento desconectar um pouco desse lugar, mas a gente vive da rede social e eu tento me conectar muito mais com, assim, a rede social ela é perigosa, né, mano? Tipo, ela leva você um pouco pra uma realidade distante do que você tá vivendo. E isso está acontecendo muito nessa geração, as redes sociais fazendo com que você se compare, que você entre em certas competições, certas coisas que às vezes estão um pouco distante da nossa realidade. Acho que primeiramente você tem que entender, e aí, qual é a sua realidade? Qual é o seu tempo? Qual é o seu recurso? Sabe? O que está ao seu redor para você? Aí hoje eu olho ao meu redor e vejo que eu não tenho necessidade nenhuma de estar provando pro outro ou criando uma expectativa. Até mesmo porque agora eu estou me reconectando com o processo de carreira, fazendo um processo de renascimento e reconexão, seguindo a carreira só. Então tá tudo sendo reconstruído. Então eu acredito que o que eu lancei agora desse EP Se Mova, eu não quis suprir expectativa de ninguém, sacou? Tipo assim, eu não quis, precisa atingir isso. Não, eu tava coisas guardadas e eu precisava botar pra fora. A partir disso, se ralando e trabalhando, a parada me levar pra um outro lugar, na permissão de Deus, mano, e Todo-Poderoso, Orixá, que é o que eu tenho fé, e me levar pra um outro lugar, e aí passar a ter que dialogar com isso, eu vou começar a ter que entender isso, mas tem que ser de uma maneira saudável. Eu penso dessa forma, tem que ser saudável, porque a gente vê que, tipo, eu tava vendo, hoje na caminhada, vindo de lá pra cá, conversando com a mãe de Refras, e a gente trocando uma ideia no carro, e aí teve uma hora que a gente falou sobre esse lugar, porque, tipo assim, esse lugar é solitário, é adoecedor, quando você entra nesse game aí de você ter que... Quando você entra nesse game de você ter que viver, ou então criar esse lugar de, porra, quero estar ali, tipo assim, às vezes eu fico me perguntando, esse corre da grande indústria, da fama que você tá ali dentro, será que... Porque muitas vezes, hoje em dia na molecada, eu tô observando isso no meu entorno. Sim. Então isso que eu tô falando é que eu tô vendo a molecada mais nova, da nova geração, almejando muito esse lugar do... quando a gente virar. Eu tô vendo muito isso. Todos os lugares que eu tô observando muito esse lugar do... quando a gente virar, quando a gente ficar famoso. Eu entendo que tem realidades e realidades ali. Tem um pivete às vezes que precisa virar mesmo, ali que precisa pra agora. Mas eu acho que tem no meu olhar sensível, aqui não tô querendo impor nada, mas é meio perigoso. Por que é perigoso, no meu ver? Porque a gente, o moleque vai pra esse lugar que a indústria leva de competição, e às vezes eu fico pensando assim, porra, será que aquele fulano tá ali, famosão, não sei o que e tal, mas será? Como será, viga? Então começa a fazer essa, será, mano, que é pã, 1000 grau, pá, só vou saber vivendo, mas até então eu não gosto de ficar criando essa expectativa da indústria, dessa corrida de rato, dessa competição no meu trampo, sabe, irmão? Eu acho que eu quero construir a parada da maneira mais natural possível. Lógico que também vai de quem é quem também já. Se Maria Gadu ela já tá num certo lugar, tem empresário, tem uma produtora, consegue circular e sabe? Que às vezes tem isso, velho. O moleque que tá ali na periferia, ele tá, sabe, vivendo... O perigoso pra mim é quando ele começa a almejar uma realidade que tá totalmente distante dele e ele não tá vendo ao redor dele que tem coisas incríveis. Acho que é isso que a indústria tá mexendo muito. Quando eu falo da rede social, porque a indústria musical tá... A publicidade é o seu celular, né? É o nosso celular, não é mais o outdoor. Você pega o celular aqui, você abriu, aqui a publicidade da música tá tudo aqui dentro. Então o moleque tá o tempo todo no Instagram, ele tá vendo realidades, coisas que ele quer alcançar, e ele tá ali, tá várias coisas mexendo na cabeça dele. E em alguns momentos eu me peguei nessa realidade assim. Daqui a pouco eu falava que não, isso é doido, a minha realidade é outra. Peraí, tipo, volta e meia, porque isso às vezes sabe? Eu me pegava assim nesse lugar também de estar aqui e olhando, e isso mexendo com a ansiedade de falar, porra, todo mundo lançando e a minha parada nada. Tipo, eu vou ser sincerão, assim, já me peguei. Mas daqui a pouco eu paro assim, peraí, nada. Meu processo é meu processo, pá, segue. Né? Sacou? Então a gente tem que estar o tempo todo
E isso é o mergulho interno, irmão. Quando você... Porque tudo isso que é seduzir, que nos seduz, é o externo. Tudo que seduz a gente é o externo. E aí, quando eu me sinto que eu tô sendo seduzido por algo meio perigoso, eu mergulho e volto pra mim mesmo. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu tô dando esses detalhes, explicando a forma de como eu enxergo isso, sacou? Massa, Zé. E ainda dentro desse de trazer um pouco sua opinião sobre algumas questões, não é uma novidade, né? Mas poucas pessoas assim a gente percebeu que deu uma real opinião sobre uma questão, né, que eu vou trazer aqui contigo, que é sobre um trecho polêmico de uma diss que a rapper Ebony, né, ela fez uma diss que deu o que falar, né? Um trecho polêmico, né? Que ela fala sobre um rapper baiano. E ela diz assim, abre aspas: soube que o Baco disse que eu sou superestimada por ser sudestina, mas me botou nos melhores pra eu ver sua rotina. No início achei que era onda, aí ele foi e fez um feat com a Luísa Sonza. Porra vida, por favor se manca, sustenta a tua banca. Eu nem sou tua namorada e me trocou por uma branca. O que é que você acha dessa perspectiva aí que a Ebony colocou sobre a carreira do Bacon, né? Sobre ele ter feito o feat com a Luísa Sonza. E acredito também que essa questão ela se coloca porque a Luísa Sonza já foi. é, já errou, né? Já foi racista, ela já foi. Caiu muita manchete em cima disso. Entendi. Ele tava de flerte ali, né? Entre eles dois, botou no melhores amigos e tal. E, irmão, é o seguinte. Eu acho que posicionamento é. Assim, o meu posicionamento, lógico que, tipo assim, como um homem preto dentro das coisas que eu, tipo assim, se nem o próprio Baco se posicionou por isso, então eu já não acho, sabe? Tipo assim, Boto fé. se nem o próprio Baco se posicionou por essa parada aí, nem nada, nem deu feedback dele, mas assim, eu já acho que aí rolou um caso meio pessoal aí, né? Entre eles dois aí, né? Já Tem uma tem uma personalidade aí parada que meio ela cita. pessoal aí, né? Ela já chega Entre- citando ele, falando que ele falou sobre ela, né? Parece que Enfim. rolou alguma Aí coisa, não depois ela sei. meio que responde, né? É isso aí. E aí, tipo assim, Luísa Sonza deu vacilo dela, né, irmão? E a gente já não é. Pessoa é uma mulher branca, aí a galera passa pano. E aí, muitas das vezes, a gente não reconhece também quando a mina preta tem esse posicionamento, né? Luísa Sonza, a gente passa pano, muitas das vezes eu acho que a mina desabafou uma parada dela e acho que é válido, sabe? É válido, ainda mais ela como mulher preta, e tipo assim, a gente sabe que homens pretos e mulheres pretas, existe um sistema em que a gente vive distante, né? Homens pretos e mulheres pretas, cada um com sua dor. Porque dentro do processo de construção, colonial no Brasil, em diáspora, a gente já vivia realidades. Quando eu falo lá atrás sobre fragmentos, coisas que foram apagadas, e eu acho que é necessário a gente tocar nesses assuntos, porque, tipo assim, a do homem preto, mas tem a do da mulher preta, né? Que vivem em solidões, cada um vive no seu canto. Por causa de uma construção colonizadora que separou o homem preto da mulher preta. Então, tipo, acho que a gente precisa entender as mulheres pretas para além desse lugar que a gente tem de relação. Tipo assim, eu já vacilei, eu já dei uns vacilos, irmão. Vou ser sincero aqui, dei meus vacilos, mas esses vacilos que os erros que eu já cometi foram erros porque eu tive que entender que existia um processo colonial que colocou a gente nesse lugar. O machismo que eu reproduzo, ele não está desconectado do racismo que foi construído pelo patriarcado, tá ligado? Então, o machismo que eu reproduzo como homem, ele não tá desconectado, sacou? Então, quando a gente tem na história comunidades, quilombos e reinos que foram construídos na liderança de mulheres pretas, e isso foi desconstruído, pai. Matriarcal, lugares matriarcais. Isso foi desconstruído da gente, esse lugar. E a gente é criado na periferia por realidades matriarcais, sacou? Eu fui criado numa realidade matriarcal. Então, para além. E essa mulher preta que a gente está se relacionando, para além do sexo afetivo, ela é o que? Ela, tipo assim, qual é a relação que a gente tem que ter para além disso? É reconhecer as nossas falhas, né, mano? Eu penso nisso. Reconhecer as nossas falhas e acolher. Porque se a gente não acolher. Primeiramente, eu tenho que acolher eu, como homem preto, me curar.
Porque o homem preto tá cheio de dor, cheio de bagulho, cheio de ferida. A mulher também, preta. A gente precisa entrar no nosso processo de cura e um acolher o outro. Porque senão a gente vai viver a vida toda, mano. Separado, sacou? Perfeito. Lógico que é um processo. Não vou dizer que é de apoio. Eu tô curando coisas de minha vida, irmão. Processo de muito tempo ainda. Mas eu acho que a ideia dela é válida, assim, no sentido... Ela foi autêntica também, né? Nada contra... nada contra Baco pela representatividade que o cara tem. Você tá entendendo? Sim. Mas eu acho que quando uma mulher preta chega... Eu tô falando isso no meu cotidiano, as minas preta chega pra me dar uma ideia 1000 graus. Fum, eu vou lá, reflito, depois volto. Pô, velho. É isso. Você tá na visão. Vamos... Sacou? No processo de relações mesmo, da vida. Sacou? Porque a gente tem que entender que, tipo assim, quando o homem preto se fode, a mulher branca, pai, não tá ali. Ela pisa no pescoço. Se for Patricinha mesmo e tiver lá no par de 1000 graus, ela é a primeira a botar a gente na guilhotina. Então, se a gente não... Eu falo da elite, assim, né? Das Patricinha mesmo. Sim. Então, a gente não pode se iludir nesse bagulho, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que essa é a minha visão, assim. A Pi vai tá... Deu a ideia dela, tem um bagulho meu pessoal aí. Eu não gosto de me prolongar. Eu trouxe essa perspectiva dentro de que a gente precisa se reconhecer. Eu vi o posicionamento de Djonga, né? Que ela botou várias cabeças, né? Ela citou várias pessoas da música. Aí, Lennon. E ela, Djonga pegou. Não, realmente, deu as ideias dele ali num lugar de reconhecer o posicionamento da mina dela, né? Vários, eu vi que os homens se comportaram assim, dentro dessa perspectiva. Teve alguns que se posicionou assim, não, porra. Assim, isso tá válido, né? Tipo, é isso. Tá ligado? Mas eu acho que pra além disso a gente tem que, inclusive, quando a gente fala de mulher preta, queria deixar um salvão aqui, um abração pra Cronista do Morro, que acabou de lançar um disco sensacional. Tá lindo. Tá lindo. Sensacional. Tá muito massa. Entendeu? E tipo assim, falando de mulheres também, Suede Nunes aqui do Kiss, Suede que é conterrânea, que é do território, máximo de respeito também ao disco que ela lançou recente. Então a gente precisa aprender mais com as mulheres pretas, a gente precisa aprender mais, ouvir mais as artistas, sacou? Eu aprendi muito ouvindo aquele disco, os discos de Visão de Rua, de Nadir, sabe? Uhum. E os trampos, né, de outras minas aí que tem, da cena do rap de modo geral, né? Tipo, eu tô ouvindo inclusive muito atualmente Little Sims e Tika, que é duas minas da gringa, assim. É o que eu tô mais ouvindo. Nunca ouvi ainda, não. Tika, ela é sinistra também. Uma mina pretona, brutal, os flow. Aff, Maria, surreal. Eu acho que a mina no rap é mais embaçada, né? Não tem alguém que é mais embaçada que Lauryn Hill na história do rap no mundo? Eu acho que não. Tem. Sacou? Aqueles flow, aquele bagulho que ela faz ali. Aí tipo, ela chega assim e fala, eu domino o rap, mas também dá. Eu domino todo o bagulho aqui também. É rap também. Então acho que a gente precisa, né? Perfeito. Com a mina. Você citou várias referências aí. Que também são artistas que eu escuto bastante. Assim, também tem uma outra questão assim que eu tenho visto bastante, Zé. Assim, dentro dessa vivência, dentro dessa construção, de ser um jovem no hip hop, de ser uma pessoa do interior da Bahia, e também de estar conseguindo acessar editais para promover iniciativas com o hip hop, né? Como o próprio Rap é o Som Podcast. Mas dentro desse lugar diverso que é o hip hop, com pessoas mais velhas, com as pessoas mais novas, e máximo respeito a todos eles. Mas pegando alguns recortes sobre alguns comentários, eu vejo que tem uma galera que fala bem assim, tipo assim, que critica a galera que tá acessando os editais pra fazer sua arte, tá ligado? Pra fazer seu corre. Uhum. E aí chega e fala bem assim, tipo assim, hiphop.gov. Você meio que uma galera com a postura anti-rua. Você é um cara vivido, pá. Entendi. Como é que você dialoga com isso aí? Eu acho que assim, a gente tem que acessar esses lugares, não tem como, porque às vezes, tipo, um edital desse, assim, às vezes a gente tem que questionar a curadoria. É uma coisa, mas a gente tem que estar dentro, a gente pode ficar em cima do muro e nem se omitir, porque tem uma grana ali dentro que é nossa, e a gente precisa resgatar esse dinheiro, e não tem como a gente ficar só batendo panela ali no parrola e levantar cartaz, a gente precisa do dinheiro para botar dentro da periferia, para ter recursos para as coisas acontecerem. Eu sou a favor. Se a gente está dentro das instituições, o curso que é nosso, e levando os nossos editais para dentro desse lugar mesmo. Maravilha. E falando assim, trazendo já mais um pouco para o futuro, o que te fez continuar até aqui?
e quais sonhos te movem ainda nessa trajetória? O que me fez continuar até aqui foi entender que eu tenho uma missão e que essa missão é lá para além de mim, mano. Tipo assim, é uma missão espiritual e ancestral que foi me dada. Porque a minha missão com a música, ela não é sobre mim. É sobre a minha contribuição de um resgate da minha ancestralidade, eu sendo um homem preto em diáspora, que tem uma ancestralidade afro-indígena e que tenho valores que vêm desde quando eu falo ancestral, quando eu falo de ancestralidade, eu estou falando dos meus ancestrais que já se foram, dos nossos, e dos nossos ancestrais vivos também, né? Os nossos ancestrais vivos é quem está aqui, está vivo, que ainda é em vida, mas que, né, capinou a facão, vários bagulho. Então, pra gente poder estar na missão ainda, na guerra e na guerrilha. Então, quando eu olho assim, toda a dificuldade que eu passei, até em pensar em desistir, eu falo, não, velho, é por fulano, é por ciclano, não é só por mim, não. É por não sei quem, tipo, e aí a gente vai. Sacou? É pensar que é pelo quanto minha mãe guerreou, meu pai guerreou, minha família, meus avós, tipo assim, que tá ali. E os que eu não pude conhecer, esses nossos ancestrais que tá ali do mundo espiritual também, que nos deu o caminho, né? Eu costumo dizer que eu tô vivendo a caminhada solo, mas não é sozinha, sacou? Tem vários com nós, tá ligado? Você acabou de lançar seu EP, teve single antes, tem mais para 2025, Zé? Acabei de lançar o Simuva, ouçam em todas as plataformas digitais, escolha lá a sua preferida aí, vai lá acessar, ouve bastante Simuva, e que tá vindo novidade. 2025 eu quero trabalhar bastante o Simuva, o EP Simuva, trabalhar bastante nele, para além do streaming, né, que é poder me movimentar, tocando também em festivais, em eventos de rap, tá ali fazendo essa troca coletiva com a própria cena também. Quero poder estar vindo aqui pros eventos de rap também do Recôncavo, poder tocar, pra poder fazer esse som e a gente poder fazer esses intercâmbios, né? Poder conhecer uma galera nova também. Pô, massa. E 2025 eu quero também aproveitar para poder ir lapidando mais coisas que eu tenho guardado, sacou? Se eu vou lançar algo novo, não sei, eu não posso dizer. Mas assim, não posso dizer porque pode ser que não role, né? Mas eu quero poder estar divulgando o EP Simova. Eu quero também poder estar me conectando e fazendo feats. Quero. Conhecendo outros artistas. E lapidando coisas que eu já tenho. Pra lá na frente chegar de uma forma mais madura. Zé, pedi pra você, velho. Dar uma palhinha, né, velho? Tem que dar uma palhinha aí de alguma faixa, uma canja do novo EP. Solta aí um verso aí de uma faixa que você gosta bastante, que pô, você sente um orgulho daquela rima. Sempre tem uma rima que a gente sente orgulho, né, Pivete? Sempre tem uma faixa que você, porra, fala que eu canetei, velho. Que é isso. Vou ter várias, mas eu vou lançar logo na primeira faixa, que é os Pivete Elisa, que inclusive o visualizer dela já foi o primeiro visualizer a sair. Que é jogo com a 10, tipo Edilson, pra pegar os capetinhos é difícil. A rima é meu jogo, minha vida, minha luta, minha glória, minha droga, meu vício. Meu verso é um míssil, não derrubo seu prédio pra levantar meu edifício. E se bato de frente com a morte, Deus e Orixá tem me protegido. Reescrevo a história tipo Gênesis. Meu rap salva como a Bíblia. Resident Evil contra os Nemesis. Os inimigos, as inimigas. Estilo ninja, Black Phoenix. Renascendo das cinzas. Pistolas cantam mais que Easy-E. É o ritmo de nossas esquinas. E aí, por aí vai. Foda. Nóis, família, tamo junto. Queria agradecer demais a Rivance, a Reifras e toda a galera que tá aqui nos bastidores, aqui atrás. Calma que não acabou, não. Não acabou, já pensei que já tava... A gente já tá chegando no final, Zé. Mas antes aqui a gente vai pra um bate-bola rápido, um jogo de perguntas e respostas rápidas, sacou? Tipo, você responder assim com uma palavra. É o bate-bola aqui do Rap ao Som. Se você tá curtindo, deixa um comentário se você se identificou com o que Zé trouxe aqui, dentro dessa perspectiva da música, desse respeito, desse olhar, pô, tudo que você falou aqui, a galera também pode chegar lá e comentar também, trazer seus processos, né? Fala, pô, me identifiquei com isso, compartilha, dá o like, né não? Já vai deixando aí. E agora, indo pra esse bate-bola rápido, primeira coisa que vier na cabeça, beleza? Primeira, vamos lá. Um álbum que marcou sua vida. Rap é Compromisso, Sabotagem. Um artista que você sonha em colaborar. Nossa, mano. Essa pergunta é com os Black Alien. Foda, né? Black Alien. Um sonho, um sonho. O palco mais memorável que você já se apresentou. Poder tal.
Teve o Detal, mas eu acho que eu vou falar um outro palco. Eu vou falar o palco do 30 anos da turnê de 30 anos do Racionais MCs, que foi para além de um palco de festival. O Detal foi um festival maior que eu já me apresentei, mas quando traz memória é esse daí. Um gênero musical que te inspira. Um gênero musical que me inspira? Pô, a música jamaicana. O Sound System mesmo, assim, de modo geral, me inspira muito. Um hábito que te ajuda a criar. Um hábito que me ajuda a criar. Um estado de momento, assim, estado de espírito. Pô, essa é a madrugada, mano. Silêncio da madrugada, que é onde eu consigo me conectar mais com meus pensamentos. E agora a última, um verso ou frase que te define. Que me define? Pô, tem um verso que, pô... vou largar... Bebete tão basto, né, Bebete? Tão profundo. Vou largar de me define muito, né? Que é a música Só de Boca, que foi meu primeiro single que eu lancei esse ano, né? Que é tipo, Jaime, eu prefiro evitar a fadiga, longe da cobrança de aluguel de seu barriga. Tem coisas que se botam na balança, desequilibra. Meu sol em Libra é uma liga que me dá fibra. Me define porque eu sou libriano, né? Então, tipo assim... então eu tô falando de muito de mim, assim. E é isso. Pô, que massa, Eu ouço um véio. Só de Boca também, que é um single que não tá no EP Se Mova, mas muito, muito lindo. Também teve a pós-produção de Rico, do Quadro. Eu queria deixar um abraço pros meus irmãos do Quadro aí, que eram pessoas que eu realizei um sonho, poder ter o feedback, ter amizade e ter participado do disco dos caras, sacou? Eu realizei um sonho que eu acho os caras fantásticos. Os caras são professores, o quadro que é de Ilhéus, são mestres. Máximo respeito. Máximo de respeito. E é isso, teve Marley, né? Queria deixar um salve pra Marley, Bez do Afrocidade. Então já... Pra toda a família Afrocidade, mas deixar um salve pra Marley e pra Sullivan, que me ajudou nesse processo de mandar os beats. Os irmãozinhos que, independente de eu estar na Afrocidade ou não, mas sempre mandam os beats pra mim, pra poder canetar. Então, todo o meu processo criativo surge dos beats deles. E aí vem a pós-produção de outros artistas que somam, né? Aproveitando então que você já tá nessa peça, você já tava se despedindo com antecedência. Agora já tá mandando salve. Pô, já vou abrir então o microfone aí pra você fazer as suas considerações finais, por favor. As minhas considerações finais é... Primeiramente, né? Gratidão. Agradecer mesmo ao convite de, mais uma vez, de vocês para poder participar do Rap ao Som. Falando de salve, queria deixar um salve pra Kazê, meu mano Caspa. Pô, Kazê, Sabé Sul. E que é um cara que a gente tem uma história 1000 graus, assim, junto. A gente tinha sempre um lance de ir pras final das batalhas, assim. É mesmo, bicho? Tipo, ganhar do homem, pra porra, né? Mas ganhar do homem era sinistro, porque o moleque era muito sinistro. Ali é um dos melhores que eu já vi na vida, de batalha de MC. E agradecer, né, estar aqui, a todo o Recôncavo. Queria deixar também uma mensagem para toda... quando a gente estava falando de investimento, de grana, para que a galera valorize a galera que faz os podcasts independentes ou que está dentro das quebradas, fazendo isso. Porque hoje em dia a gente tem a internet como meio de comunicação. E a música, a arte, de uma certa forma, ela é comunicação. Então a gente precisa muito estar conectado com a galera que faz os podcasts. Então eu queria que a galera valorizasse bastante, valorizar em termos de editais, de grana mesmo, de patrocinadores e os próprios artistas também, valorizar a galera que mete mão nos podcasts, tá ligado? E é isso. E aí, gostou do cenário? Pô, o cenário tá aprovado? Tá hip-hop demais, hip-hop demais, televisão, celular antigo, tudo bagulho retrô, né, vintage, várias paradas, eu gostei. Você sentiu em casa, então? Me senti em casa. Pô, Macedo. Gostei bastante aqui, família. Massa demais, Zé. Esqueço. Pô, pega aí. Aí, a família. Quem fez? Quem foi o artista que fez aqui? Léo Pessoa. Ele já foi pra casa. Léo Pessoa. Máximo de respeito, Léo Pessoa. Obrigado. Aqui vai ficar o quarto. Massa. Esqueça tudo, família. Aqui esqueça. Pessoal. Então, Zé, mais uma vez aí, queria deixar essa mensagem de agradecimento. Obrigadão você que ficou até o final aqui da nossa entrevista, que ouviu com o coração aberto. Assim como eu, que estava aqui do lado do Vino também com o coração aberto, assim, podendo tirar dúvidas também. Pô, foi massa essa entrevista.
Dizer que já não é a primeira vez, já é a quarta, quinta vez que eu tô aí te entrevistando, sempre te perturbando, né, Pivete? Pá, Pivete, olha a palavra aqui, pá, sou lá de Cruz, velho. Tá. Mas foi bom você ter me entrevistado, porque pô, é bom, pô, tá em prática, né, nas entrevistas, porque volta e meia, pô, tem um cara que eu não participava em um podcast, nem dar uma entrevista, aí... Na hora que deu uma tremida na base, assim, até... a gente desembolou, Desembolou bem, mandou bem. Dizer assim também que uma vez você... Eu falei isso na entrevista, Pebete, que você... Pô, tem uma vez que eu fiz aniversário e você deu um salve pra mim no palco quando você tava lá como vocalista da banda Afrocidade. Foi um momento muito especial, pô. Santa Amaro, no Paisagem Sonora. Então, muito obrigado também por esse carinho, irmão, que sempre tá atendendo nossos convites. E é isso, fique ligado, porque já tem mais um episódio do Rap ao Som Podcast. Acompanhe todos os episódios. Meu Instagram é @rvance e o seu, Zé? @Zé_Atumbi. E o Instagram... Sim. É o meu Instagram, né? @Zé_Atumbi. Falou, repetiu tudo direitinho. E o Instagram do @EducaRap, @EducaRapUFRB. Segue a gente, venha conhecer nosso trabalho e consuma o nosso trabalho e o trabalho também do artista Zé Atumbi. Se mova. Valeu, família!